Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa videoaula vai ser para falar um pouquinho sobre o que é hidrografia. Professora, o que é hidrografia? Então vamos lá. Hidrografia é um ramo da geografia destinado a estudar a água do planeta. Todo tipo de água. Qual que é o objeto que é de estudo da hidrografia? São os rios, os mares, os lagos, os oceanos, as geleiras, enfim, a água do subsolo, porque tem algumas redes subterrâneas. Tudo que envolver água é estudado pela hidrografia. E não precisa nem falar da importância desse estudo para a humanidade, para a gente, porque basicamente nosso corpo é composto por água. Tudo que a gente vai fazer, a gente necessita de água, a gente precisa de água para manter o nosso corpo. Então, esse estudo é de muita importância, um dos motivos por isso e por muito mais que a gente vai ver a seguir. Vamos lá? Então, pessoal, a gente quando fala de hidrografia não tem como não falar do ciclo da água na natureza, né? Nós já estudamos em aulas anteriores sobre os estados físicos da água, que é sólido, líquido e gasoso. E estudamos também que a água passa de um estado para o outro. E esse processo de transformação dela de um estado para o outro, do líquido para o sólido, do sólido para o gasoso, é o que a gente chama do ciclo da água. Porque a gente encontra água de várias formas no planeta, ok? Então, só para ficar registrado. Estudaram, ok? Agora nós vamos falar também, pessoal, sobre as bacias hidrográficas. Professora, o que é bacia hidrográfica? É um termozinho, para vocês que estão começando, meio difícil de compreensão. Mas o conceito é simples. É a área ou a região de drenagem de um rio principal e seus afluentes. A professora vai tentar explicar de uma forma mais fácil para vocês entenderem, mas daí vocês vão assistir um videozinho a seguir que vai dar uma ajudinha para vocês. É como se a água da chuva, todas as águas, tem umas regiões que são mais elevadas, tem umas regiões que são mais baixas. Então, as bacias hidrográficas vão ser formadas naquelas regiões mais baixas. É como se chovesse, aqui a gente tem uma montanha, quando chove a água vai escorrer, né, e vai ficar armazenada no lugar mais baixo. Então, imagine que aqui tem uma montanha e chove, a água não vai ficar aqui, ela vai descer para regiões mais baixas e vai formando as bacias hidrográficas. Vocês vão observar. É meio difícil para vocês compreender, mas com o videozinho vai dar uma esclarecida, ok? Comitê de Bacia Hidrográfica. O que é e o que faz? A água doce é um bem importante para todos os seres vivos, sejam pessoas, animais ou plantas, que necessitam dela para viver. Além disso, é essencial para a geração de energia, processos industriais, produção de alimentos, no transporte de cargas e pessoas, na pesca, seja por lazer, para subsistência ou industrial, e no saneamento básico. Enfim, em toda parte e a toda hora, a água é fundamental para o conforto e sobrevivência de todos no planeta. Por isso, é necessário garantir todos os usos e, ainda mais, cuidar da conservação do meio ambiente. Tudo que se relaciona à água e aos seus diferentes usos envolve grupos de pessoas cujos interesses devem ser respeitados. Todos veem e utilizam a água de uma maneira. São objetivos, necessidades e expectativas muito diferentes e importantes. E as ações de cada um podem afetar todos os demais. Para entender melhor como isso acontece, é essencial primeiro aprender o que são bacias hidrográficas. Uma bacia hidrográfica é uma região que compreende diversos cursos d'água que convergem para um rio principal, cujas águas são despejadas por uma única foz. Parte da água da chuva que cai nessa região escoa para os leitos dos rios, outra parcela volta para a atmosfera por evaporação, e outra ainda
é armazenada no subsolo para formar os aquíferos, que são grandes reservatórios subterrâneos. O ser humano está presente nesse cenário com todas as suas atividades, utilizando a água de diversas maneiras e despejando resíduos em vários pontos dessa bacia. Assim, muito mais que um sistema natural de águas, uma bacia hidrográfica é um grande sistema social, econômico e ambiental. E as soluções para o melhor aproveitamento e para a preservação desse grande bem comum têm que ser encontradas de forma coletiva e participativa. Os comitês de bacias hidrográficas. Os comitês de bacias hidrográficas são locais de discussão e decisão que reúnem representantes dos usuários da água, da sociedade civil organizada e do governo. Eles devem discutir e negociar democraticamente e com transparência os diferentes interesses sobre os usos da água na bacia. Uma das principais decisões a ser tomada pelo comitê é a elaboração do Plano de Recursos Hídricos da bacia. Um plano para os usos da água, que reúne as informações estratégicas para a gestão das águas em cada bacia hidrográfica, para manter a qualidade e quantidade desse precioso recurso para as futuras gerações. Os comitês de bacias hidrográficas têm um poder real de decisão e cumprem um papel fundamental na elaboração das políticas para a gestão de recursos hídricos. Conheça a Lei das Águas, Lei 9433 de 97. Democratizar a gestão dos recursos hídricos e compartilhar o poder de decidir. Participe de uma nova gestão das águas. Acesse www.ana.gov.br para saber mais sobre a atuação da Agência Nacional de Águas junto aos comitês de bacia hidrográfica. Como a professora estava falando, a nossa hidrografia é uma hidrografia muito complexa, bem grande, e um dos rios que fazem parte dessa hidrografia e que merece destaque é o rio Amazonas. Embora ele não tenha nascente aqui, boa parte da sua extensão está localizada no Brasil. Então, compõe a nossa hidrografia. Vamos ver algumas imagens? Então, pessoal, fechando essa aulinha de hoje, vocês viram algumas imagens de tudo que engloba a nossa hidrografia, principalmente os maiores rios, os mares e alguns lagos. A professora pôs alguns exemplinhos para vocês, eu creio que vocês, só para conhecimento mesmo. E na atividade que vocês vão fazer hoje, eu sugiro que vocês prestem atenção no vídeo e também deem uma lida no conteúdo explicativo do livro, tá bom? Uma boa tarde para vocês. Tchau, até a próxima aula.